Bom dia, turminha. Vamos finalizar mais essa nossa semana, né? A semana tá passando bem rápido, graças a Deus, tá tudo indo muito bem. Então, como eu tinha falado para vocês na semana passada, eu vou falar um pouquinho de cada religião, né, que fez parte de todo esse processo, né, para vocês. E hoje eu vou começar a falar sobre o cristianismo, tá? Então, o cristianismo, ele teve sua origem através de Jesus Cristo, né? Então, para os cristãos, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, né? E foi ele quem se tornou homem e veio ao mundo para salvar a humanidade, né? Para mostrar às pessoas o amor de Deus e o amor ao próximo também, né? E, além disso, ele foi um peregrino, né? Que foi morto na cruz pelos romanos, né? Pelas próprias pessoas que o seguiam. Elas mesmas fizeram com que ele fosse crucificado e morto, porém, ele ressuscitou ao terceiro dia, como diz nas Escrituras, né? Jesus, ele foi um novo líder na época em que ele viveu nesse mundo, e ele era uma ameaça para o Império Romano, né? E ele era considerado um blasfemo. Ou seja, o que é blasfemo? Aquela pessoa que mente, que dá falsas esperanças e essas coisas, né? Ele ia contra as leis romanas e por isso ele era chamado de blasfemo, porque ia contra as leis e falava palavras de esperanças para as pessoas. Depois da sua morte, os 12 discípulos, que eram as pessoas que seguiam ele, que eram os seus seguidores, continuaram seguindo as ideias de Jesus, né? Porém, todos eles foram mortos justamente por esse motivo. E o tempo em que tiveram aqui na Terra, conseguiram cumprir sua missão, o compromisso que Jesus os deixou, né? Bom, sendo reconhecidas as ideias, né, que foram propagadas pelos seguidores, nasceu o cristianismo. Então, tudo começou lá em Jesus, passando pelos discípulos e chegando ao nascimento do cristianismo. Tanto que esse nome ele vem da palavra Cristo, que quer dizer pessoa consagrada, né? Então, lá na Roma, Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, ele foi martirizado. Então, ele foi um discípulo que teve a missão de cuidar da igreja, né? Cuidar da igreja, templo de Deus, as pessoas e tudo mais. Então, ali também foram realizados vários concílios, né? Vários livros que hoje a gente segue. E aí, dessa maneira, a cidade foi se destacando ao longo dos anos até se tornar a sede da Igreja Católica, né? Então, a crença de Jesus, ela ganhava mais adeptos, ela foi ganhando mais leis, doutrinas e tudo mais. E aí, toda essa doutrina que foi criada foi se espalhando ainda mais pelo Império Romano. Então, como os cristãos, eles se recusavam a adorar os deuses romanos, começaram a ser peregrinos, né? Começaram a seguir as doutrinas da Igreja Católica. Assim, os cristãos eles se reuniam de forma escondida, né? Já porque eles não podiam seguir essa religião. E até o ano de 2013, de 330, né? Depois de Cristo, o Edito de Milão ele proibiu, né, a peregrinação dos cristãos. Então, ele perseguia essas pessoas que pregavam outras leis que não fossem a que ele ditava. E aí, só a partir do cristianismo crescendo mais e mais, a igreja ela foi transformada em uma religião oficial na Roma em 392. Então, se vocês puderem perceber, foi longos anos
em que os cristãos eles eram perseguidos iguais aos discípulos quando Jesus deixou essa missão para os discípulos. Então foi uma caminhada muito longa até chegar na religião oficial. Bom, o cristianismo ele tem várias crenças, né? Então, embora existam muitas diferenças e interpretações na crença cristã, de acordo com cada religião, porque o cristianismo ele é dividido em várias crenças, em várias doutrinas, em várias religiões que a gente conhece hoje. Então, por mais que exista essa diferenciação, mas as pessoas elas seguem Jesus Cristo, o que Jesus Cristo acredita, o que Jesus acreditava. Então, existe a Bíblia, né, que é o livro sagrado, e que ela é dividida em duas partes, no Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento relata os acontecimentos antes do nascimento de Jesus, e o Novo dos fatos a partir do seu nascimento, né? Então, esse é uma das crenças que são seguidas por todos que seguem o cristianismo. Outra coisa também que é seguida por todos é as três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que formam um só Deus e a Santíssima Trindade. Então, essa também é seguida por a maioria das pessoas que estão inseridas dentro das religiões que compõem o cristianismo. Outra coisa também é que após a morte, né, das pessoas, as crenças pregam que existe a vida eterna, né? Que há um lugar específico que as pessoas vão lá viver esse descanso eterno e dependendo de como foi o seu comportamento aqui na Terra, eles irão para um lugar ou para o outro, né? E o que todos também pregam é que Jesus irá voltar para marcar o fim dos tempos e uma nova era será realizada no mundo. Então, essas são algumas das crenças que a maioria dos cristãos, que são considerados cristãos por serem do cristianismo, pregam nas suas religiões. Bom, nós também temos as festas cristãs, né? E nem todos seguem todas as festas, mas uma boa parte segue algumas delas, né? Muitas delas, na verdade. Então, das festas, das principais celebrações cristãs que são realizadas é o Natal, que é no dia 25 de dezembro, quando celebra o nascimento de Jesus Cristo. A Páscoa, que se comemora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e também se tem aquele silêncio, toda aquela penitência, né, em relação à sua morte, né? Então, teria acontecido em 3 dias após a sua morte, acontecia essa ressurreição, que é comemorada na Sexta-feira Santa, é celebrado a sua morte, e no domingo de Páscoa a sua ressurreição, que é exatamente os 3 dias em que a igreja celebra. A data de Pentecostes, né, cujo significa 50 dias após a Páscoa, e recorda a vinda do Espírito Santo sobre os fiéis. Então, diz nas Escrituras que as pessoas, com a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu do céu sobre as pessoas e elas começaram a falar a mesma língua, a mesma linguagem em que todos entendiam, e ali era a presença viva do Espírito Santo, né? Então, essa também é uma das datas importantes em que as igrejas vivenciam. E, por último, naturalmente, cada ramo do cristianismo celebra essas datas de maneira específica. Então, alguns celebram algumas dessas festas, outros celebram todas essas festas, e algumas pessoas modificam um pouco de acordo com cada religião, mas essas são as principais festas cristãs que acontecem no mundo. Além das festas e das crenças, nós também temos os símbolos que são mais importantes para as pessoas cristãs. Então, o primeiro deles é a cruz,
que significa, que tem esse símbolo, né, para os fiéis, que foi onde Jesus morreu pela humanidade. Então, para eles, a cruz é importante porque nos lembra de que Jesus sofreu para salvar a humanidade e primeiro é necessário passarmos pela cruz para chegar à salvação, para chegar à glória, né? Outro símbolo também que é muito importante é o peixe, né? Cujas iniciais em grego significa Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, né? Então, ele também retrata muito essa importância para os cristãos. E os outros símbolos também que nós conhecemos e que tem uma grande relevância para a igreja é o pão e o vinho, ou o trigo e as uvas, né? Que simboliza a última ceia de Jesus Cristo e diz que o pão se torna carne e o vinho se torna sangue de Jesus derramado. Também, novamente, aquela história da morte e ressurreição. Bom, o cristianismo ele teve várias divisões, né? Então, algumas discordâncias ideológicas acabaram incentivando a origem de outras religiões, além da católica, né? E o catolicismo, o protestantismo e as igrejas ortodoxas são exemplos disso. Bom, os ortodoxos, eles nasceram em 1054 d.C., né? O patriarca de Constantinopla, Miguel Querularius, rompeu com o Papa e criou sua própria igreja, a ortodoxa. Então, a maioria dos fiéis que moravam no leste da Europa acabaram seguindo essa doutrina, essa outra religião. Nós temos os protestantes, que a gente conhece também como evangélico, como crente, né? Que ela foi criada através de Martim Lutero, também por não concordar com alguns livros que pertencem à Bíblia Sagrada da Igreja, né, católica. E aí, não somente com isso, mas também com outras coisas. Então, ele não aceitava a questão de devoção a santos, a confissão obrigatória dos fiéis, questão de castidade dos padres e de outras lideranças. E aí ele fez a reforma protestante e muitas igrejas cristãs foram surgindo, como a presbiteriana, a anglicana e a metodista, tá? E outras mais que a gente conhece, outras nomenclaturas que a gente conhece. E os católicos, né, que pregam a salvação dos pecados a partir da crença de Jesus, encarnada de Deus, feito do homem. Então, a Igreja Católica ela foi a primeira, né, e para os católicos dizem que é a única, mas a gente sabe que tem essas divisões, né, e justamente de conflitos com algumas doutrinas da Igreja Católica é que essas igrejas surgiram e as que nós conhecemos até hoje. Bom, como atividade para casa, eu vou pedir que vocês pesquisem um pouco mais sobre essas religiões, né, como o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, o judaísmo e o paganismo, né? Então, eu trouxe para vocês de forma resumida algumas delas, mas eu quero que vocês tragam para mim um trabalho, uma pesquisa organizada, tá, gente? Então, bota o cabeçalho bonitinho, coloca os tópicos organizados num caderno. Pode ser no caderno, não precisa ser impresso se você não tem impressora. Se for fazer impressora, também organiza. Vou fazer no computador, coloca organizado, os tópicozinho bonitinho. Não precisa ser uma pesquisa extensa, mas que vocês tragam para mim a coisa mais importante, os pontos mais importantes de cada religião dessa, tá certo? Então, nossa aula se encerra por hoje. Um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira.